E aí, pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês, agradeço a gente uma companhia. Hoje a gente vai fazer uma resenha espetacular de um personagem histórico incontornável, né? Um dos estadistas mais importantes da história, se não o mais importante, né? E, e antes de começar, eu queria compartilhar um pouco a minha trajetória de leitura em relação a esse personagem, que por acaso começou muito cedo, né? Compartilhar aqui umas edições antigas, essas coisas que a gente gosta, essas coisas meio obscuras, né? Que se você quiser comprar, você não encontra mais, né? Então, o Churchill, ele foi, sem dúvida, como eu falei, talvez o mais importante estadista da história, né? Pelo menos um dos mais importantes, né? Ele teve uma importância histórica enorme, no maior cataclisma de todos os tempos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas teve uma participação marcante nos principais episódios do século XX. Na Primeira Guerra Mundial, foi protagonista também, né? Durante a Guerra Fria teve um papel também parecido com o da Segunda Guerra Mundial, de alertar certas coisas com uma certa antecedência em relação aos estadistas. E é também uma figura muito inspiradora, né, de superação, independente de toda a carreira política e importância histórica, a gente está falando aqui de uma figura extremamente inspiradora, né, com uma história assim, de superação incrível, né? E era um orador fantástico, né? Um escritor extremamente prolífico, né? As frases dele são célebres, os discursos são célebres, né? Então eu comecei a ler sobre Winston Churchill ainda criança, né? Na minha casa, a casa que eu cresci, tinha uns livros muito antigos, História da Guerra. 3 volumes, uma edição portuguesa, né? Que há uns 15 anos atrás eu mandei fazer essa encadernação aqui, maravilhosa. Um senhor que eu descobri que faz encadernações no subsolo da biblioteca aqui da minha cidade, mas ele estava no estado lastimável. E nesse livro aqui eu tive as primeiros contatos com, com a figura do Winston Churchill, né? Comecei a ler por esse livro aqui. Depois, eu queria compartilhar com vocês uma coleção que marcou época, né? Na minha adolescência e na minha juventude. Eu li demais, foi a minha primeira grande base sobre a Segunda Guerra Mundial, depois desses livros. E o pessoal mais antigo aí deve conhecer. Até hoje você encontra muitos episódios dela em sebos, porque ela era muito grande. Que é a coleção História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, né? História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial. Uma coleção enorme, dividida em várias dimensões da guerra, né? Essa aqui, por exemplo, é a parte de armas, em azul. Você vê o Spitfire, né? Que está relacionado ao Churchill, né? Por causa da Batalha da Inglaterra. E essa coleção tem o rótulo roxo dela era os líderes, né, os grandes líderes da Segunda Guerra. Então você tem aqui Stalin, General MacArthur, e essa biografia do Churchill dessa coleção foi a primeira que eu li. Acho que eu era adolescente ainda, né, o bastante jovem. E apesar de ser fascículos em banca, esses livros eram muito bem escritos, por historiadores muito sérios, né? Essa coleção é fantástica. Eu não vou ter ela completa porque ela é muito, muito grande. Mas eu devo ter mais da metade, eu tenho muitos e muitos fascículos aqui em casa, nunca me desfiz. E eu sempre encontro com outros fascículos em sebos, mas não compro porque já é muito antigo e não, é difícil encontrar em bom estado, né? Difícil encontrar em bom estado, mas é uma coleção fantástica. E qualquer dia eu vou fazer um vídeo só resenhando essa coleção, mostrando todos os meus fascículos que eu tenho em casa e falando dessa coleção aqui que ela merece. Então essa biografia do Churchill foi a primeira biografia assim, formal que eu li. Mas hoje a gente está resenhando a biografia em 2 volumes do Churchill, escrita pelo célebre historiador inglês Martin Gilbert, né? Martin Gilbert, tá aqui o volume 1, aquele bastante jovem, né? E do volume 2. Então, essa biografia é fantástica, extremamente inspiradora, né? Você tem em torno de 400, 500 páginas por volume. E é dela que nós estamos falando aqui. O resto eu falo a título de curiosidade, mas o objeto dessa resenha é essa biografia aqui. Eu não poderia recomendar mais, né? E a título de curiosidade, quem viu meus shorts aí, viu que eu passei numa feirinha do livro aí, tava todos os livros a R$ 15,
E normalmente o pessoal subestima essas feirinhas, né? Acho que só tem livro ruim. E a maioria é ruim mesmo. Mas se você tiver o faro que o garoto aqui tem de garimpar, você encontra esse livro fantástico do Eric Larson, O Esplêndido Vil, também sobre o Winston Churchill. Comprei por R$ 15 esse livro, uma edição maravilhosa, um escritor consagrado também. Esse aqui eu ainda não li, mas é também sobre o Churchill, sobre a Batalha da Inglaterra, e ele vai ser resenhado no canal. Então, a moral da história é o seguinte: o Churchill é um cara que tu lê a tua vida toda sobre ele. A tua vida toda vai ter material inédito, dimensões que tu não pegou ainda e tal. Então é um cara que tu sempre vai estar lendo sobre ele aí, né? E a gente vai falar um pouco da biografia, do livro, né? E depois eu vou dar algumas impressões pessoais que eu tenho sobre o personagem, né? Então, Winston Churchill nasceu em 1875, na aristocracia inglesa, né? O pai inglês, a mãe americana. Eles eram aristocratas, mas dentro da faixa que eles estavam, da aristocracia, eles não eram super ricos, não. Eles eram aquela baixa aristocracia ali, né? E desde muito jovem ele sempre demonstrou-se uma dificuldade, assim, para os estudos, né? Ele nunca foi um aluno brilhante, ele sempre teve uma certa dificuldade de acompanhar os estudos, né? Em sua juventude ele levou uma queda muito grande, ficou desacordado alguns dias. E o pai dele, achando que ele era limitado, o direcionou para a carreira militar. E ele passou a tentar a admissão nos grandes colégios de elite, uma admissão muito difícil, são testes dificílimos. E na terceira vez ele conseguiu ser admitido num grande colégio de elite militar na Inglaterra, né? E logo ele foi revelando seus talentos de escritor e orador, embora ele tivesse uma dificuldade na dicção, ele conseguiu superar isso com intensidade, com conteúdo e com domínio da linguagem. O Churchill tem um domínio da linguagem fantástico, uma presença de espírito incrível, e isso foi se revelando desde cedo. Então, durante a sua carreira militar, o Churchill nasceu e cresceu na época que a Inglaterra, o Império Britânico, era o maior império do mundo, né? Se estendia por todo o globo, tinha colônias em todo o globo, e ele foi servir em diversas colônias, né? Ele participou da Guerra dos Boers, na Austrália, foi prisioneiro de guerra, fugiu, né? E ele começou a cultivar o hábito de escrever, relatar suas aventuras e começou a vender essas aventuras para o jornal. Como ele escrevia muito bem e teve uma vida muito intensa, ele chegou a disputar batalhas, pegou em armas durante a sua carreira militar, né? Serviu na Índia, serviu na África. Então ele começou a vender suas aventuras para os jornais e com isso ele se tornou um grande sucesso, se tornou extremamente popular e passou a ter uma renda extra dos seus escritos, né? Fantásticos. Essa renda ele obteve durante toda a sua vida, né? Durante toda a sua vida ele ganhou dinheiro escrevendo. E também serviu para lhe dar uma base de popularidade muito grande, né? Ele era uma figura extremamente simpática já desde muito jovem. Participou da guerra da independência de Cuba também, cobriu lá como correspondente. Sempre que ele ia trabalhar como militar, ele também ia como correspondente, vendia os escritos lá para os jornais, né? O que lhe garantiu uma popularidade incrível, né? Alavancou muito a sua imagem, porque ele escrevia muito bem, né? Ele desde cedo manifestou uma consciência histórica muito grande, um interesse por história muito grande, uma consciência histórica muito grande. Assim como a sua antítese, né, o Hitler, né? Por sinal, não perca a biografia do Hitler, a resenha da biografia do Hitler que tem no canal. É importante, está super correlacionado com essa aqui, né? Então, terminando a sua carreira militar, o Churchill começou a sua carreira política, né, no Partido Conservador. Logo ele trocaria pelo Partido Liberal, né, por questões de algumas discordâncias, e ele foi ascendendo muito rapidamente, uma carreira que tinha tudo para ser meteórica, brilhante, até chegar ao posto de primeiro Lorde do Almirantado durante a Primeira Guerra Mundial, que seria equivalente a ministro da Guerra, ministro da Defesa, algo assim, né? E então, assim, até aí a carreira dele estava sendo brilhante, meteórica. E durante a Primeira Guerra Mundial ele sofreu
um revés muito grande. Ele criou uma operação, né, a conquista do Estreito de Dardanelos, a Batalha de Galípoli, né, na Turquia, e essa batalha foi um grande fracasso, foi uma operação toda criada por ele, né, toda advogada por ele, e essa operação foi um moedor de carne, teve uma perda de vidas assim, incrível, foi um fracasso total, principalmente vidas australianas, que era de uma colônia, né, e esse fracasso retumbante o prejudicou demais, ele teve que entregar um cargo, foi uma coisa assim que, para acabar mesmo com a carreira dele, a pá de cal, né, ele ainda é relativamente jovem. E para se entender o que foi essa operação, é o seguinte, em tese, eles estavam em guerra, né, Império Turco Otomano e tal, ele queria abrir uma segunda frente através do Império Turco Otomano para atacar a Alemanha por outra frente, né, por baixo. Só que assim, o que é que a gente entende qual era a real pretensão? A Grã-Bretanha era uma potência naval, né, uma potência dos mares, né? Então eles já tinham a posse do Estreito de Gibraltar, que é da Inglaterra até hoje, pouca gente sabe. Aquele Estreito de Gibraltar na entrada do Mediterrâneo, entre a Espanha e a África, ali é território inglês. Na parte tem um pedacinho da Inglaterra dentro da Espanha, né? Pouca gente sabe disso. E o Estreito de Dardanelles era no outro extremo, era a saída do Mediterrâneo. Então, para a potência naval, é muito importante você controlar esses acidentes geográficos, essas passagens, né? Principalmente se forem navais. Então, acho que ele aproveitou a guerra ali para puxar esse estreito para o Império Britânico, né? Durante a guerra, e ao mesmo tempo abrir a frente lá com a Alemanha. Mas não deu certo, foi um fracasso retumbante. E ele teve que entregar o posto de primeiro-ministro almirantado. Outra coisa notável sobre o Churchill na Primeira Guerra Mundial é que ele participou do desenvolvimento do tanque de guerra, né? É uma doutrina de guerra que se tornou extremamente necessária, que existe até hoje, né? Porque a guerra de trincheiras ficou uma guerra muito empacada, ninguém conseguia avançar, então eles tiveram a ideia de construir um navio, um couraçado, sobre esteiras, né? Para conseguir proteger os soldados das balas e eles conseguissem transpor a terra de ninguém, aquele terreno que fica lá entre as trincheiras, né? E a guerra voltasse a ser dinâmica, né? Então o Churchill participou do desenvolvimento do tanque de guerra, fez parte da equipe que o ajudou a desenvolvê-lo, né? Foi uma coisa notável também. Mas quando ele entregou o cargo, ele foi servir como militar no fronte, até para recuperar o prestígio, e terminou a guerra assim, né? Depois retomou a sua carreira política, já bastante sequelado, né? Já bastante marcado do, do ocorrido, né, do Estreito de Dardanelos, a Batalha de Galípoli. E, inclusive, essa batalha, se você quiser vivenciá-la, esse jogo aqui, Battlefield 1, do PS4, que é um FPS, First Person Shooter da Primeira Guerra Mundial, ele tem uma fase que é só essa batalha. Então você pode participar dessa batalha virtualmente aqui, e é bastante convincente, né? Essa batalha que fez o Churchill entregar o cargo. Então nunca subestime videogame como recurso de aprendizado, né? Inclusive a guerra da Ucrânia agora está sendo disputada entre jogadores de videogame, controlando drones, um lado do outro. Então, se você quiser saber mais sobre a Batalha de Galípoli, você pode ler a respeito dela, mas pode também participar dela aqui nesse jogo, Battlefield 1. Então, Churchill retomou a carreira política após a Primeira Guerra Mundial, que é onde a gente parou, né? Depois ele teve sérias dificuldades financeiras, né? E ele foi atravessando esses períodos de dificuldades com a renda que provinha dos seus livros, né? Ele é um escritor extremamente prolífico, produziu várias obras, não parava de escrever, e essa receita dos livros ajudou a passar por todos esses perrengues financeiros, né? Ali nos anos 20 e 30, né? E depois ele deixou de novo o Partido Liberal e voltou para o Partido Conservador, até passou ao Partido dos Trabalhadores. Que o Churchill ele sempre percebia as coisas antes dos outros. Ele percebeu que o Partido dos Trabalhadores estava ligado à causa bolchevique, né? E resolveu fazer uma posição mais ferrenha e voltou ao Partido Conservador. E avançando, a gente chega aos anos 30, com a ascensão da Alemanha. Desde o início, Churchill sabia no que ia dar isso aí, né? Resumindo, colocando as coisas de uma forma bem simples,
Ele sabia o que significava a ascensão nazista, sabia quem era Hitler, né? E ele passou a, na Casa dos Comuns, no parlamento, defender sempre esse posicionamento, se posicionar contra toda e qualquer negociação com Hitler, né? Não deixar a Alemanha prosseguir na sua agenda de crescimento. Isso no começo dos anos 30 ele já falava isso, e ele começou a ser isolado, né? Isso aí só contribuiu para que ele que já era um político marcado, né, pelo fracasso lá na Primeira Guerra Mundial, como primeiro Lorde do Almirantado, esses posicionamentos políticos dele contra a ascensão nazista, né, que a Inglaterra devia se armar, a Inglaterra devia acelerar seu programa militar, devia se opor logo à Alemanha, tudo isso fez com que ele fosse sendo isolado, tratado até como se ele fosse louco, né? E porque o mundo não queria mais outra guerra. A Primeira Guerra Mundial foi extremamente sangrenta, extremamente traumática. Então os ingleses, né, o primeiro-ministro inglês na época, o Neville Chamberlain, ele queria negociar até a última instância. E o Churchill percebeu logo que pessoas como Hitler não tem como ter nenhum tipo de conciliação, nenhum tipo de negociação, né? Não tem a base moral mínima para se ter nenhum tipo de negociação e conciliação. Já o Neville Chamberlain insistiu, voltou para a Inglaterra com acordos assinados pelo Hitler, com cartaz paz, peace in our time, paz no nosso tempo. E depois foi enganado, né? A agenda expansionista do Hitler nunca parou. O Hitler invadiu a Tchecoslováquia, depois invadiu a Polônia, e o Chamberlain deixou o governo em desgraça, né? E a partir do momento que a coisa foi, que a Segunda Guerra Mundial foi avançando, que o Hitler invadiu a Polônia, os posicionamentos do Churchill começaram a ganhar muita força, né? O pessoal viu que ele estava certo, né? Logicamente a gente está resumindo aqui um período de mais de 10 anos, mas foi o que aconteceu. Ele primeiro foi isolado e secrado, depois ele foi ganhando muita força pelos seus posicionamentos, porque foram se revelando extremamente precisos, né? Extremamente precisos. Eles aconselhou qualquer negociação com Hitler e foi exatamente o que aconteceu. Todos os acordos firmados com Hitler só serviram para que o Hitler avançasse a sua agenda, né? E o problema é que os estadistas e diplomatas ingleses da época eram homens muito eruditos, muito preparados, né? E eles não estavam acostumados a lidar com um nível moral assim, extremamente baixo, né? Já o Churchill, né, tinha sido prisioneiro de guerra, participou de guerra, serviu no Império todo, na África, então era um cara da vida, né? Um cara que conhecia mais, né? Como lidar com certas coisas. Então, começaram a Segunda Guerra Mundial, ele foi ascendendo, primeiro foi para ministro da Defesa, depois assumiu como primeiro-ministro, né, na hora mais negra possível, né, a máquina de guerra nazista, conquistando a Europa toda, conquistou a Noruega, Dinamarca, conquistou a França muito rápido, a França quer muito rápido, conquistou a Europa continental toda, né, não foi para cima da Espanha porque eram aliados, né, o general Franco era, ideologicamente, era compatível com Hitler, né, e aliado ao Benito Mussolini. Então a Inglaterra, durante o começo da Segunda Guerra Mundial, ela passou a lutar sozinha contra a Alemanha, né? Então a gente teve o episódio de Dunkerque, que os exércitos ingleses, a Inglaterra quase perdeu seu exército de infantaria, porque a infantaria foi para a Europa para ajudar a defender a França, não conseguiu e quase não consegue fugir, né? Os ingleses, os pescadores, isso tudo está retratado naquele filme fantástico, Dunkerque. Tem vários filmes sobre Dunkerque, mas tem um recente agora espetacular. E logo que a Inglaterra conseguiu recuperar o seu exército, o Churchill começou a fazer esforços diplomáticos para cooptar os Estados Unidos para entrar em guerra. O que não é fácil, como parece, né? Analisando em retrospectiva, os Estados Unidos não tinham o menor interesse em entregar a vida dos seus filhos para defender problemas de outros países. Então existia uma resistência muito grande dos Estados Unidos contra a participação na Segunda Guerra Mundial, né? E o Churchill fazendo esforço diplomático, e o Roosevelt era simpático a essa ideia, mas como era uma democracia, ele não decidia só. Então ele ia ajudando o Churchill do jeito que podia, né? Mandando apoio, mandando suprimentos, até que em 1941
Pearl Harbor atacado, os Estados Unidos entrou na guerra. E nesse período de grande incerteza, a Alemanha se preparando para invadir a Inglaterra, né, na célebre Operação Leão Marinho. Primeiro eles mandam a Força Aérea, a Luftwaffe, para fazer um bombardeio em massa, para amaciar a carne, para depois entrar com a infantaria, né, no que seria um ataque anfíbio. Mas a Alemanha perde a batalha aérea, né, a Força Aérea Alemã perde a Batalha da Inglaterra, que foi uma batalha no ar, uma batalha aérea. Esse avião é o símbolo dessa batalha, o Spitfire, né, avião inglês, né, um símbolo da Segunda Guerra. E depois dessa batalha, que a Inglaterra foi bravamente defendida, nesse momento a Inglaterra estava sozinha lutando contra a Alemanha, que veio a célebre frase do Churchill, né, uma das célebres frases dele, né, nunca tantos deveram tanto a tão poucos, né, porque naquele momento eles conseguiram defender a ilha britânica, posteriormente o dia D, os Estados Unidos montou a operação a partir da ilha britânica, então se a Alemanha conquistasse a Inglaterra naquele ponto ali, talvez não tivesse nem como lançar o dia D, né? Ou a Europa ia terminar na mão dos alemães, ou dos soviéticos, né? Ou do regime nazista, ou do regime comunista soviético, tão ruim quanto ou até pior, né? Então foi justamente essa resistência desses aviadores naquele momento da Batalha da Inglaterra que fez com que a Inglaterra resistisse mais até os Estados Unidos entrassem na guerra, né? Daí veio essa célebre frase, né? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, né? E aí a gente pode observar uma das maiores características do Churchill, o domínio da linguagem fantástico que ele tinha, apesar de ele ter uma dicção ruim. E dessa época também veio os mais célebres dos seus discursos, né? O Sangue, Suor e Lágrimas, o Beaches, né, que é praias, né, we shall defend our beaches, nós devemos lutar nas praias, discursos assim super inspiradores, discursos que os maiores discursos deles são dessa época, dessa hora negra que a Grã-Bretanha estava passando, que esses discursos tiveram um poder de mobilização muito grande, pelo poder do domínio da linguagem que o Churchill tinha, né, de tocar corações e mentes. E a determinação dele, ele sabia que não tinha escolha, né? Ele sabia que não poderia se ajoelhar para aquele regime, né? E ele foi sentindo que o espírito do povo inglês, um povo que tem uma história fantástica, né? Estava alinhado com as percepções dele, né? Talvez por isso que ele tenha ascendido tão rápido, depois de ter sido considerado um político desgraçado, né? Ele ascendeu tão rápido ao comando da Grã-Bretanha naquela situação, né? Então, assim, inclusive eu recomendo o pessoal que quer aprender inglês, que está tentando ter mais fluência em inglês, escute os discursos célebres de grandes homens, né? O discurso do Roosevelt ao entrar na Segunda Guerra, os discursos do Churchill, né? Uma forma legal de você treinar o seu inglês, ouvir, e ao mesmo tempo aprender a história, né, cara? Os discursos do Churchill dessa época são espetaculares, fantásticos. Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a União Soviética, eles foram revertendo, né? A partir de Stalingrado teve o turning point, e a Alemanha passou a ficar na defensiva. E o que é que a gente pode falar desse período em diante? Que o Churchill também já sabia desde cedo o que é que significava o regime bolchevique, o regime comunista, mas ele foi tolhido pelo Roosevelt. O Roosevelt extremamente ingênuo em relação à União Soviética, se deixou convencer que o Churchill tinha interesses imperialistas e acabou sendo extremamente ingênuo na condução da política externa em relação à União Soviética. A revelia do Churchill, né? E quando a gente chega ao final da guerra, pouco antes da última conferência entre os grandes líderes, o Churchill perde as eleições, né, depois de ter mobilizado a Inglaterra e o mundo para o trabalhista Clement Attlee, né? Então a última grande conferência, em 1945, já foi com Clement Attlee representando a Grã-Bretanha, né, que é uma coisa incrível, né? É uma coisa, depois de toda a mobilização que ele conseguiu, de toda essa folha incrível de serviços prestados, o Churchill perde a eleição. É um negócio assim de pirar o cabeção, né? Que você analisa a retrospectiva, aí você vê a força que a ideologia tem, que a narrativa tem, né? E ele dá mais uma vez mais um exemplo de superação. Ele não desistiu,
e voltaria a ser primeiro-ministro em 1951, né? Já na Guerra Fria, já vivendo toda essa realidade de Guerra Fria, que ele enxergou antes dos outros mais uma vez, né? Tem um discurso célebre dele em Miami, que ele cria a palavra cortina de ferro para descrever os países que eram dominados pelo bloco comunista, né? Principalmente o leste europeu, né? Esse discurso célebre foi nessa época, e ele viveu também a Guerra Fria, né? E ele foi obrigado a deixar o cargo de primeiro-ministro em 1955 por questões de saúde, né? E o resto da sua vida ele foi conselheiro, foi extremamente prolífico, produziu várias obras literárias, produziu uma biografia dele sobre a Segunda Guerra, minhas memórias na Segunda Guerra Mundial. Eu li sobre o Churchill a minha vida toda, mas eu confesso que eu sempre tive preconceitos contra esse livro, né? Eu achei que era uma visão muito unilateral e sempre preferi ler outros livros sobre o Churchill do que a visão pessoal dele, né? Porque afinal a minha maior motivação foi o conhecimento, né? Mas esse livro foi prêmio Nobel de literatura, né? Deve ser um livro extremamente válido. E eu pretendo ler ainda, né? Mas não antes de ler as visões não, que não sejam unilaterais, né? E em 1965, aos 90 anos, ele que achou que iria ter uma vida breve desde cedo, né? Porque seus parentes todos morreram breve. Ele morreu com 90 anos e foi enterrado com honras assim de realeza, né? Em 1965. Então, a carreira fantástica, deixou um legado espetacular. A nossa realidade hoje, se não fosse o Winston Churchill, seria completamente diferente. Ou a Europa teria virado um bloco comunista, ou o regime nazista teria conseguido prosperar. Não tem muita diferença. Nazismo para comunismo não tem lá tanta diferença, né? Então, assim, o que mais se pode dizer? As minhas impressões pessoais. Em relação às críticas ao Winston Churchill, eu sou um pouco cético, né? A primeira crítica que se diz a respeito dele é que ele era um imperialista. Bom, na realidade, quando ele nasceu, a Grã-Bretanha era o maior império do planeta, né? Era considerado uma fraqueza muito grande um governante perder parte do seu império. Então, o homem tem que ser analisado em seu tempo, né? E apesar do Churchill ter como diretriz a coesão do Império Britânico, ele nunca foi expansionista. Então, na minha opinião, em seu tempo, você só pode ser considerado imperialista no sentido pejorativo da palavra os expansionistas, né, o Hitler, né, os comunistas, né, ou certas coisas que estão acontecendo hoje, né, algumas guerras que estão acontecendo hoje em dia, né, o Churchill não era expansionista, né, não era expansionista. Né, acho que talvez o único ato de expansionismo dele foi como primeiro-ministro do Almirantado, que ele quis conquistar o Estreito, mas ali ele estava em guerra contra o país, né? Já havia em guerra formal contra o país, ele não provocou uma guerra expansionista para isso, né? Então eu acho que o analisando em seu tempo, eu acho que não procede tanto, na minha opinião, não tem tanto peso essa crítica. E, inclusive, eles tinham um apreço muito grande pelo Império Britânico até hoje, né? Até hoje existe o Commonwealth, tem países como a Austrália que a rainha da Inglaterra é soberana, né? Era uma coisa de comum acordo. O Império ele foi muito benéfico também foi uma coisa bilateral, né? Não era um regime de opressão como o que o rei Leopoldo tinha no Congo belga, né? Logicamente que nada é perfeito, tudo sempre tem suas distorções. Mas o Commonwealth ele existe até hoje, então assim, acho que é uma crítica que não tem tanto peso, né? E a outra crítica que eu sempre vejo é que ele que não era respeitador dos direitos humanos, porque ele reprimiu uma greve com muita força nos anos 20 na Inglaterra, né? Então, assim, uma das características do Churchill é saber sempre com que ele está lidando muito antes dos outros, né? Para a experiência de vida que ele teve. Foi assim com Hitler, foi assim com os comunistas durante a Guerra Fria. Então, quando você fala uma greve naquela época, você fica sem saber se era realmente uma greve de trabalhadores ou se eram células bolcheviques que tinham na Europa toda, né? Então, os bolcheviques você está lidando com terroristas, né? Com assassinos. Então, fica difícil você situar, colocar
o Churchill como desrespeitador dos direitos humanos porque ele suprimiu uma greve com força, né, com rigor. Né? É difícil até saber se era uma greve mesmo, se era uma célula bolchevique. Enfim, dentro do seu tempo, comparado com os outros líderes do seu tempo, eu acho que o Churchill não pode ser acusado de nada mais grave. Né? Logicamente ele não era perfeito, logicamente ele errou, né? Principalmente na política externa, em algumas coisas posteriores, né? Em relação a algumas colônias, mas eu acho que essa crítica é um pouco pesada, um pouco injusta, né? Então, recentemente tiveram dois filmes fantásticos em relação ao Churchill, que é o Dunkirk, que eu falei aqui, e o Destino de uma Nação, né? Que eu não tenho DVD, mas pretendo conseguir, que é um filme extremamente positivo em relação ao Churchill, com Gary Oldman, né? Um filme fantástico, um filme que mostra um Churchill bem carismático, bem simpático, que de fato ele era extremamente carismático, né? E E outra referência, o Churchill tem milhares de referências, né, na cultura pop, em cinema, em obras, e não tem como a gente sair citando aqui. Mas as mais recentes, assim, que eu me lembro, são essas duas que eu falei, e na série The Crown, uma série fantástica, mas mostra um Churchill extremamente antipatizado, né? É, mas aí eu não vou concordar com essa visão, porque ela não é calcada em fatos reais. Tem uma cena lá que ele, como primeiro-ministro, né, já na segunda, entre 51 e 55, no episódio do nevoeiro em Londres, ele se recusa a parar a cidade, a secretária pessoal dele morre atropelada, né, porque ele se recusou a parar a cidade. Isso não é verdade, tá entendendo? Não, não da forma dramática que apareceu no filme. Então, assim, eu tendo a não concordar muito com essa visão, né? Eu tendo a manter, embora eu tenha evitado ler a biografia que ele escreveu, justamente para não ter uma visão unilateral, eu tendo a ter muita admiração pelo Winston Churchill, pelo personagem que ele foi. Eu acho que nós que prezamos pelas democracias ocidentais, pela liberdade, nós temos uma dívida muito grande, né? Com o legado do Churchill, né? Então a minha visão é basicamente essa. E assim, não, deixe ler. Comece logo por esse livro aqui. Ele é tão inspirador e tão bom que você nem vai sentir que ele é grande, né? É como eu sempre falo, não tenha medo de livro grande, tenha medo de livro ruim, porra. Livro grande não, porque quando o livro é bom, esse livro é tão bom que você nem sente. Então comece por esse aqui, depois você lê as outras coisas, né? Depois você passa por esse aqui. Esse aqui vai ser resenhado no canal, né? Depois você joga o PS4 para participar da Batalha de Galípoli, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais esse nosso encontro. Vou colocando um ponto final nessa resenha. E fique ligado no canal que eu estou terminando de ler alguns livros extremamente relevantes. Essa resenha foi de relevância máxima, né? Tudo que a gente resenha tem relevância, mas nada se compara à história, né? A história é a mãe de todas as ciências humanas, né? Então nada se compara à história. Então eu estou terminando de ler, estou preparando resenha de outros livros extremamente relevantes, iguais a esse aqui, né? E já que você assistiu essa resenha aqui da biografia do Churchill, não perca a resenha da biografia do Hitler, que está completamente correlacionada, né? Então vou colocando ponto final nessa resenha. Muito obrigado, pessoal. Boa semana e um grande abraço.